E eu comecei a dizer que era cineasta. Isso vai dar um falatório triste. E aí eu acho que começa a minha relação mesmo com o cinema, com as histórias, com os filmes. Cresci com esse diálogo, né, entre as várias linguagens. Eu acho que minha primeira lembrança de cinema foi isso e foi maravilhoso. E eu desenvolvi o hábito da leitura. Meu nome é Buca Dantas, sou cineasta, artista e pai de Joaquim Francisco. Meu filho é o meu melhor filme. Minha primeira memória com o cinema é bem clichê, assim. É um filme de Tarzan e um primo meu, Hélio, me levou para assistir. No entanto, eu tenho consciência de que eu já frequentava cinema, né? Cinema de rua, em Santa Cruz. O que me levou para pensar em fazer cinema foi um livro que eu li, eu tinha uns 14 anos. Esse livro conta a história de um episódio nas Guerras Púnicas. Foi um livro que me levou para pensar em fazer cinema algum dia. Tudo começou com um grupo, eu fazia parte de um grupo de jovens e a gente decidiu criar uma ONG de comunicação no final dos anos 80, início dos anos 90. E daí surgiu a TV Garrancho. A TV Garrancho ela foi criada para documentar ações sociais. Em meados de 90, a gente se conecta com um movimento de teatro, que é o Escambo. E, a partir daí, minha vida com o audiovisual tomou outro rumo, né? Eu fui convencido de que eu era capaz de fazer cinema. Minha primeira realização em cinema com um cuidado na observância de todos os processos de realização em cinema foi um filme A Estrada, um curta-metragem, né? Sempre em parceria com Geraldo Cavalcante. Isso a gente ganhou um festival, foi a primeira edição do Festival Natal, né, para curta-metragens, e a gente venceu e a partir daí começa a ter uma certa projeção e eu comecei a dizer que era cineasta. Isso vai dar um falatório triste. Não sabe a jararaca que botou dentro de casa. O senhor está com a dor do caritó, viu? Em 2003, com o governo Lula, cria o maior programa de realização de documentário da história do mundo. Não é do Brasil, é do mundo, que é o Doc TV. E eu tive a felicidade de ser o selecionado, de ganhar a primeira edição, né, aqui no estado. Nós ganhamos com o Fabião das Queimadas. E criamos o Cinema Processo. Em 2006 fizemos uma experiência e fizemos essa série, são 10 microdocumentários com a pegada do Cinema Processo, chama-se Microdoc Brasil. Hoje o cinema está muito mais dentro de cada um do que numa projeção. Fazer cinema para mim é uma necessidade. Meu nome é Suerda Moraes, eu sou cineasta. Uma das coisas assim que eu lembro com muita facilidade é de como é que a história entrou na minha vida. Eu era muito pequena mesmo. Minha mãe foi contar para mim, para o meu irmão, uma historinha para dormir. Eu acho que eu devo ter aí, uns 5 anos, eu acho que foi isso. E eu lembro que na medida em que ela ia contando essas histórias, eu ia fazendo uma projeção, imaginando a menina, imaginando o menino. Após eu ter sentido essa sensação do poder do criar história com o imaginário, na escola eu já sabia que me sentia à vontade para isso. E já entrando na adolescência eu comecei a escrever historinhas, brincava com os colegas de bairro. Eu sempre gostei muito de rádio. Rádio sempre fez muito parte da minha vida. Eu ficava, acho que a mesma coisa, o livro faz você ficar despertando e o áudio também, né? Como eu gostava muito de rádio, tinha um cara que eu era super fã dele aqui, chamado Kim Kawasaki, um locutor. Ele tinha um programa chamado De Volta ao Circo Voador. Eu acho que eu vou filmar essa história. Eu não sei como foi, porque eu não tinha noção de como era uma câmera, eu não tinha noção de nada. Mas eu saí procurando as pessoas para falar sobre Kim Kawasaki. Grande Kim Kawasaki, quem fala aqui é Guilherme Snardo Zero. E aí eu acho que começa a minha relação mesmo com o cinema, com as histórias, com os filmes. Quando eu vi essa imagem de tudo aquilo que a gente tinha conversado com as pessoas, projetado ali na parede, eu senti uma coisa, eu disse: poxa, que maravilha, é isso que eu quero. E a partir daí
eu não parei mais. E aí eu fui trabalhar numa TV local e lá fui trabalhar como cinegrafista. E em 2011 eu entrei na faculdade e aí eu fui estudar cinema. Na faculdade, na disciplina de documentário que nós pagamos, nós tínhamos que fazer um documentário. Eu lancei a ideia de falarmos sobre um jogador, o maior jogador do futebol do Rio Grande do Norte, que é o Beri. Claro que o craque é clarividente. Só que esse trabalho ele teve uma repercussão muito grande depois que ele ficou pronto. E não paramos mais. Trocaria de lugar comigo? Foi o Sem Culpa, Sem Perdão. Esse filme foi um filme muito importante pra gente. Teve também um filme que eu também fiquei à frente, que foi o Não Faça Silêncio. Eu acho que desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu respiro o cinema. Eu posso garantir que ele tá assim, conectado o tempo todo comigo. Tava pensando aqui que lá fora tem dentro e lá dentro tem fora. Eu sou Carito Cavalcante, eu sou cineasta, sou poeta, sou arquiteto, sou cantor, ou como diria Raul Seixas, sou um ator que representa um cantor. Então eu me considero assim um dublê de possibilidades. Eu sempre tive digamos assim, esse exercício artístico desde criança, né? Na minha rua tinha um amigo mais velho, né? Ele gostava de ver as coisas que eu fazia. Então eu costumava ir na casa dele para mostrava as histórias em quadrinhos, música, desenho e tudo. E aí ele vendo esse meu movimento, né? Um dia ele perguntou para mim: "Mas você vai ser o quê quando crescer?" E aí foi o meu primeiro trauma, que eu tomei um susto e disse a ele: "Mas só pode ser uma coisa." Eu tinha uma relação muito forte com meu pai. Eu sempre esperava ele chegar do trabalho à noite e tal. E teve uma vez que ele demorou e eu tava morrendo de sono e eu queria deixar alguma coisa pra ele, assim. Eu escrevi essa poesia que eu tenho como meu primeiro poema. Dizia assim: "Vela de barco é vela branca, vela de luz é amarela. Pode dizer a qualquer vela que me mande uma pérola." O Atestado de Órbita é o meu primeiro livro solo, o livro mais recente, lançado no ano passado, que é o Entender o que é que Desenhe. Com o cinema, por exemplo, eu lembro que numa da revista Recreio eu ensinava como você fazer uma espécie de cineminha, né? Então, assim, eu acho que a minha primeira experiência cinematográfica foi com meu irmão. A gente desenhava, né, o que a gente queria que tivesse ali, frame by frame, e aí montava, né, uma caixa como se fosse de cinema. E a minha irmã, no quarto ao lado, escutando música, era a trilha sonora do filme, né? Cresci com esse diálogo, né, entre as várias linguagens, e eu acho que o cinema traduz muito isso. Então, talvez por isso eu tenha mergulhado nos últimos tempos mais no cinema do que nas outras linguagens. Liberte sua criança! A minha forma de me expressar artisticamente, para mim, tá totalmente ligado com a minha forma de viver, né? De ver no ar a poesia do cotidiano. Acho que é isso. Mulheres são alquimistas, transformam topázio em esmeralda. Eu sou Marilande Brito, cineasta, professora de cinema, gestora pública, coordenadora da Cinemateca Potiguar e professora aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Quando me perguntaram quando é que o cinema entrou na minha vida, na verdade, quando a Rosália me perguntou quando o cinema entrou na minha vida, eu acho que a primeira lembrança que veio foi brincando no terraço de casa com meus primos com uma maquinazinha de projetar filmes. Meu pai tem trazido de viagem alguma coisa que a gente rodava, fazia um barulhinho ótimo, projetava filmes na parede. E eu acho que minha primeira lembrança de cinema foi isso e foi maravilhoso. Revelando os Brasis em 2004, com Pipa Praia em Poesia, primeiro doc, um curta. E aí em 2008 veio o Doc TV, onde junto com o Fábio de Silva a gente fez Sangue do Barro. E nesse tempo trabalhando com institucional, dirigindo campanhas políticas e fazendo cinema e dando cursos. Entre o Revelando os Brasis e o Doc TV entrou o mestrado em multimeia e cinema, aí entrou a vida acadêmica. Então além de produção vem a vida acadêmica. E logo depois eu me vi já aqui dentro do Instituto Federal, dando aula, criando a Cinemateca Potiguar, trabalhando na difusão de filmes, saindo daqui também para outras experiências também. Agora mesmo estou implantando um curso de audiovisual no Instituto Federal de Brasília,
ajudando a montar esse curso lá. Então o cinema está na minha vida, na diversão, no fazer, no ensinar e no gerir. Então o cinema para mim é isso, é algo que quando acontece eu entro numa zona de conforto, é como se estivesse boiando no mar. Então acredito que meu propósito está ligado ao cinema, então seja na produção, seja na difusão, seja ensinando, tá tudo certo. Ele faz parte da minha vida como o mar faz parte da minha vida, é muito importante. Não tem como separar Mari e cinema porque o olhar da Mari, o cérebro da Mari, o coração da Mari olha isso, né? A gente está num ambiente, a gente já vê aquilo como um cenário, a gente conhece pessoas, transforma aquelas pessoas mentalmente em personagens. Então não tem como desassociar. O meu olhar, o meu coração, a minha mente olha para o mundo e eu acho que tem uma lente nisso tudo. Eu espero que seja uma lente grande angular quando precise e uma objetiva também quando necessário. Saber trocar as lentes. Sou Geraldo Cavalcante, sou roteirista. Minha história com o cinema, ela começa muito cedo, né? Quando criança eu desenvolvi uma síndrome do pânico e aí eu tinha dificuldades em interagir, né, com o mundo exterior. E aí meu pai, percebendo essa minha dificuldade, ele passa a me alimentar com livros, né, com literatura. A partir daí eu desenvolvi o hábito da leitura, né? E aí eu costumava, criança, eu lembro lá na cidade de Lajes do Cabugi, né, onde eu vivia a minha primeira infância, eu lembro que eu costumava sentar sozinho no canto e desenhar no chão as histórias que eu lia. Depois eu fui morar em Macaíba, lá em Macaíba tinham 2 cinemas, né? E eu costumava ir toda tarde de domingo, assim meu pai dava dinheiro para que eu pudesse ir para o cinema assistir filme. A gente saía do cinema com os meus amigos, eu saía do cinema com os meus amigos, a gente ia para uma pracinha que tinha próximo, repetia aquelas cenas, remontar aquelas cenas que a gente via no cinema e eu que dirigia tudo, comandava tudo, você faz isso, você faz aquilo. Bom, vou morar em Santa Cruz e lá eu conheço o Bucadantas. Fizemos um filme experimental de 1 minuto, colocamos ele no Festival de Cinema de Natal e ele ganhou na categoria de melhor curta. Aí surge o Doc TV. Ele descobre a história de um escravo chamado Fabião das Queimadas e ele me chama para roteirizar junto com ele esse trabalho. E aí eu vou roteirizar com ele e esse trabalho acaba nos levando para um festival em Cuba. E depois, quando eu percebi que tinha atingido a maturidade necessária para realizar os meus filmes, então eu passei também a dirigir, né? E aí eu dirigi alguns filmes para o projeto Nós na Tela, eu acho que em torno de uns 10 curtas. E aí eu passo do concurso do IFCE, né? Vou morar em Quixadá e lá passo a coordenar o NAVE, que é o Núcleo de Pesquisas e Experimentos Audiovisuais. Um dos filmes que eu tenho mais paixão, assim, eu acho que porque tem muito a ver com a minha história, é um filme chamado A Casa do Doido Alexandre, que eu roteirizei e dirigi para o Canal Saúde da Fiocruz, né? Lá no Rio de Janeiro. Eu resumo o cinema, a minha arte, né, a minha prática, em uma única frase, sabe? Assim, a minha prática, ela é um grito a favor da vida.